Então, pessoal, eu estava lembrado que na semana passada eu havia visto um vídeo através do canal Zezo, o anti-herói. Não, foi meio que terceirizado, né? Eu vi um vídeo do Tiff, né, o Tiff reagindo a um vídeo do Zezo, falando sobre uma briga que o Gabriel Piauí, que é do MBL, né, que é do partido Omissão, que inclusive, junto com aquele sujeito lá que vive ajudando ele no acossamento a flanelinhas, né, um gordinho lá que era ex-guarda... não era, porque ele não morreu ainda, ele nem voltou a ser guarda municipal, né? Eles haviam apanhado em um evento do PT, eu acho que foi lá em São Bernardo do Campo, né? Certo? E eu havia sacado que, bom, também já havia comunicado por diversas vezes que o que eles fazem para cima de flanelinhas é crime, né? Já que ambos são civis, né? Ambos não fazem parte de nenhum trabalho feito pela prefeitura também, né? E tudo mais, isso é crime, certo? O que eles fazem é crime. Eu havia sacado que o Gabriel, se bem que eu já havia sacado há um tempasso, né? O Gabriel Piauí é a parte tonton macute do Renan Santos, certo? Ele faz a parte truculenta, por mais que ele tenha um lado mais eloquente, ele vai em debates também, né, e tudo mais, mas ele está se especializando em ser conhecido como um sujeito da parte truculenta mesmo. E ele está fazendo, tipo assim, o trabalho que a prefeitura deveria fazer, né? E tudo, sendo que, por outro lado, por que o Gabriel Piauí não vai justamente na prefeitura cobrar, né, que ela acabe com os flanelinhas? Isso aí ele não vai fazer. Ele não vai fazer, certo? Então, como eu havia dito, o que ele faz pra cima de flanelinha é crime, certo? Inclusive, né, como as pessoas que naturalmente acompanham ele sabem, né, ele sempre vai com algumas pessoas, ele não vai sozinho. Se bem que se ele fosse sozinho, de qualquer forma, seria crime. Mas enfim, aí eu tô vendo aqui o canal dele, né, ele expandiu, o seu modo de ação, né, além de flanelinhas, ele também vai em outras cidades aí para questionar os vereadores, né, ele vai especialmente em cidades do interior. Para fazer esse tipo de coisa, vai em universidades, né? Cara, é algo o qual eu havia sacado que dentre bolsonaristas, né, também anda acontecendo. Inclusive, se você retroceder no caso do acossamento a flanelinhas, né, aquele Vitor Ruiz, que é um bolsonarista, começou a fazer também. Ele começou a fazer também, olha só. Vitor Ruiz. Esse maluco aqui. Aqui, ó. Flanelinhas partiram pra cima, perder. Aí, ele tá. Ele tá mancomunado com Costenaro agora, bicho. É sério isso, cara? É sério pra mim, ó. A partir disso aqui, já perdeu completamente o meu respeito. Até poderia justificar dizendo que, olha só, mas acontece que o Costenaro não é mais do MBL. Inclusive, ele tá descendo o malho no MBL. Cara, mas não dá pra confiar assim mesmo. Porque, especialmente se você confiar em gente como Costenaro, você também estaria, dado a acreditar em gente como Ben Ponte, que até pouco tempo estava descendo o malho no Flávio Bolsonaro, nos Bolsonaro, né, e hoje está mamando os bagos dos caras, está mamando os bagos do seu Jair Bolsonaro. E aí? Não dá para confiar nos caras, bicho. Então eu acho que, não sei, eu teria que... cara, eu acho que nem se eu fosse convocar o Vitor Ruiz para conversar pessoalmente, para convencer ele de que, olha só, cara, o Costenaro não é boa bisca. Ele não é boa bisca, certo? Isso aí não convenceria ele, não faria com que ele mudasse de ideia, porque esse maluco aqui também tem pretensões políticas. E eu acho completamente natural que a pessoa, né, ela se ache apta, né, a ser um político, mas acontece que com as parcerias as quais essas pessoas fazem, cara, a partir disso você já tira que, ó, o sujeito presta, o sujeito não presta. Por mais que você diga que mas infelizmente em algumas situações a política é assim, né? É assim. Mas o Costenaro, bicho, você tem outras pessoas aí que são bolsonaristas e que não tem o histórico do Costenaro e nem do Ben Ponte, bicho. Porque, olha só, vou falar de novo, no caso do Ben Ponte, o sujeito até pouquíssimo tempo ele estava descendo um malho no Flávio e companhia.
Tava descendo mal nos Bolsonaro. E ainda você pega a associação dele lá, enquanto MBLoid, né? Em ter confabulado com aquele Vic Baunilha lá, cara. Certo? Então, bicho, não dá pra você confiar, né? Esse Vitor Ruiz aqui perdeu o meu respeito totalmente a partir disso aqui, cara. Um costenaro, bicho. Não dá, bicho. Não dá. Né? Flanelinhas partiram pra cima, prendemos eles. Bom, o Vitor Ruiz, pelo que eu sei, não sei se ele ainda é um GCM, né? Eu achava que ele era policial, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, só que é de GCM. Não é policial. Mas enfim, vamos voltar lá pro Piauí. Né? Vamos ver se tem mais coisas. Reações dos bolsonaristas com meu aceno ao partido. Isso aqui é 6 meses atrás. Que tipo de preto tu é? Pô, o Piauí nem negro é, cara. O cara é pardo. Nem preto é, bicho. Era meu melhor amigo. Convertendo um bolsonarista na prática. Você conhece o Renan Santos? Vou conhecer melhor. React. 20 bolsonaristas versus mamãe falei. Esse react aqui foi... Não, esse vídeo aqui foi quando o Piauí aqui, né, ele foi travestido de bolsonarista, cara. Mas naquela época ele já era convertido pro MBL, né? Inclusive, cara, eu fiz um react sobre isso aí, baseado no react do Tiff, né? Não lancei até agora no canal. Ó, eu vou fazer isso aí, vou aproveitar que essa semana aqui... Não, essa semana não, esse fim de semana eu tô de folga, né? E vou fazer isso. Como convencer um bolsonarista? Aparecendo na televisão. Isso aqui é tudo vídeo antigo, né? Aqui, a traição do Bem Pontes ao MBL Missão. Maior treta da história, combatendo flanelinhas no show da Disney, né? Voltamos na Unicamp, tá? Nunca vá ao Parque Ibirapuera à noite. Cara, o mal é que aquele lugar... Bom, eu não sei como é que é, não sei se ele é bem policiado, mas eu acho que se fosse bem policiado, né, não iria ter, né, o governo iria coibir aqueles encontros homossexuais que tem lá, cara, sempre. E já tem há muito tempo, cara, há muito tempo, né? A Polícia Civil veio até minha casa, levei o lixo pro prefeito. Então, cara, a vida política do Piauí é mais isso aqui mesmo, cara. O sujeito é o Tonton Macute do Renan Santos. E isso aí não é certeza de que esse maluco vai conseguir um carguinho. Inclusive esse ano aí ele não vai concorrer a nada. Pelo que eu me recordo aí, né? O partido Omissão, ele não vai dar esse direito a ele, né? Para esse ano aí. E aí você pega isso e você linka com aquele print de Zap, né, dele dizendo que, olha só, o Renan Santos é um desequilibrado. Ele falou algo assim, e se eu quiser eu volto pro bolsonarismo, o pessoal aceita todo mundo lá. Isso aí eu concordo com ele, cara. Aceita todo mundo. Peraí. Aceita todo mundo. Porra, eles aceitaram aquele, entre aspas, trans de direita, aquele Sofia Barclay lá, que... Porra, tem nem muito tempo um maluco havia dito, né, que o Flávio Bolsonaro tinha transado com um transexual, transado com ele, né, em uma suruba, certo? Aí como é que você vai levar a sério um partido desse, cara? O PL, como é que você vai levar a sério um partido desse aí? Né? Se deixa esse maluco aí pra ser candidato, bicho. Né? Como é que você vai levar a sério isso? Não tem como, cara. E eu queria saber muito bem da reação do Flávio, né? Perante essa candidatura aí do Sofia Barclay, né, cara? Então vamos ver o vídeo. Peraí. Não é isso não. Vamos ver o vídeo do Zezo. Olha, também tem diversos vídeos abordando o MBL. Eu havia feito um react aí dele sobre do cara ter
tendo metido o pau naquele influenciador, aquele Tio Guin lá, certo? Dele ter se tornado um embelode também. O Tio Guin, ele só dá bola fora, cara. O cara foi prejudicado pela Haluca, né? Já havia feito um vídeo sobre isso aí, cara. O cara havia sido acusado de assédio, né? E foi uma acusação conjunta da Haluca com a ex dele, né? E agora é MBLoid. Vamos ver, ó. O sistema quer derrubar a Cazé TV e você. Eu lembro que o Filipão Hilton, né? Ele havia dito, inclusive, tanto o Filipão quanto outros parlamentares aí da esquerda, né? Eles haviam dito que, mas a Cazé TV é só o começo, né? Em relação a ela ficar soltando aí bets, né? Pro pessoal participar, né? Divulgando bet. Só o começo, né? Aí daqui a pouco a gente vai abordar a Globo, os demais, cara. Você acha que vão fazer alguma coisa, vão conseguir fazer algo contra a Rede Globo? Não vão conseguir, bicho. Poder pro Estado matar, o chorão do ônibus que enganou o Brasil. Sim, esse maluco aqui, né? Esse maluco aqui, ele pegou um vídeo. Não, ele copiou o conteúdo do vídeo de um outro cara aí, que tava reclamando do Brasil, né, e tudo mais, né? Aí fez sucesso, cara, fez com que o Pablo Marçal se compadecesse dele. Se bem que tem algumas pessoas aí aventando de que essa ajuda que o Marçal havia dado, né, essa divulgação aí havia sido tudo combinada, né? Eu não ficaria surpreso com isso, né? Oficial, Estado brasileiro obriga mulheres a... Nando Moura expõe estratégia desesperada do MBL. Supergirl prova que James Gunn é patético. Sim, é patético. É patético. Ele só se deu bem nos Guardiões da Galáxia, cara. Agora de resto, né? E também tem aquele Esquadrão Suicida lá, né, dele, que foi bom, cara. Especialmente se você comparar com o Esquadrão anterior, né? Mas de resto, bicho, Monark vs Igor 3K, a treta tá pegando fogo. Aqui, a gente vai ver esse vídeo, hein? MBL invade evento e leva surra humilhante. Então aqui na thumb, né, feita por inteligência artificial, ele colocou a ex-gótica do MBL, né? Então vamos ver o vídeo sem papo, chega. Seguinte, molecada, todo mundo viu aí o MBL normalizando a violência, né? O Arthur Duval, quando foi responder o Alisson, disse que, se vier fazer pergunta pra gente, se fizer na moral, ninguém vai te agredir. Agora, se vier fazer graça, eu não garanto nada. Depois, todos eles comemoraram e endossaram a agressão do Henrique Léo pra cima do Nando Moura. E depois, quando foram se justificar pro Arthur Petri, E o pior que eu vou falar algo bastante sincero aqui. Eu adoraria sair no braço com o Arthur, cara. Adoraria isso aí, cara. Certo? Acho que de sobra é uma das pessoas as quais eu mais detesto na política brasileira, é esse Arthur, cara. Certo? Vamos lá. Semana passada. Não, essa semana mesmo. O que aconteceu? Eles disseram que não, se fica xingando o político na internet. O Renato Batista, exemplo do Ciro. O Ciro foi chamado de vagabundo, foi lá e bateu no cara. Eu achei justificável. Eu achei o Arthur volta todo momento, falou, não. E, porra, falando nisso aí, o próprio Arthur já havia apanhado do Ciro, né? O Arthur, né, enquanto tava com aquela persona dele, né, do cara lá que fica questionando esquerdistas em eventos, né, e tudo mais. Esse maluco aí, ele havia ido num evento, certo? Porra, claro que o cara havia questionado o Ciro, certo? Aí o Ciro até havia perguntado, você é bolsominion? Aí o Arthur havia dito, você é liberal... Não, eu sou liberalminion, certo? Aí, né, fez uns tipos de pergunta lá, né, as quais ele costuma fazer para esquerdista, né? Meio que para encurralar o cara. Aí o sujeito falou, o Ciro havia respondido lá, você tá enganado, blá, blá, e deu um pescotapa nele, cara. Deu um pescotapa no cara.
Aí o Arthur lá ficou putinho, aí afastaram o Ciro dele, né? Certo? Aí algumas pessoas lá meio que, entre aspas, atacaram. Ah, ok, você até pode dizer isso aí que eu vou falar agora, né? Pô, tacaram um refrigerante, né, no Arthur, então foi ataque mesmo, né? É ok, cara, mas uma coisa qual ele havia procurado, né, não, bicho? Qual ele havia procurado. Aí o cara ficou xingando lá o Ciro de longe, ah, você é o covarde, blá, 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 blá. Aí depois ele foi lá pro conforto do seu apartamento e fez um vídeo detonando o Ciro. Isso aí foi há anos atrás, isso aí foi antes do Bolsonaro, não. Cara, não lembro se isso aí foi antes do Bolsonaro ter sido eleito em 2018. Eu acho que foi durante. Aí rolou isso aí, cara. O cara havia tomado um pescotapa do Ciro Gomes, né? E inclusive o... Cara, eu não sei se foi a época em que o Fernando Holliday ainda estava no MBL, né? Que o Ciro havia chamado ele de capitão do mato. Aí depois o Holliday processou ele e ganhou, eu acho. Acho que ganhou, né? Mas vamos lá. Se o político está sendo extremamente xingado aí, eu acho uma ação natural humana. O que aconteceu agora? A gangue do Gabriel Piauí foi um evento de homenagem ao Haddad, outro lixo, né? Mas dito isso, você imagina só, tá tendo um evento do Congresso do MBL, certo? Homenagem a Kim Kataguiri, o principal político deles. E a gente vai lá e invade, tá ligado? Eles não teriam o direito de expulsar a gente? Não seria feião a gente estragar o evento ali, os caras? Pois é. E aí o Gabriel Piauí, inclusive é criticado pelo próprio Google aqui, né? Você foi inadequado, não foram convidados, isso faltou educação. Quis ir lá no evento para causar confusão. E qual que é a estratégia? Já vou mostrar todos os vídeos para vocês, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e hype. Qual que é a estratégia do Piauí? Ele sempre vai com o grupo, sempre vai pro namoradinho dele aí, o ex-GCM, que eu já vou mostrar o olho roxo que ficou do bobão, né? E ele quer que você encara. Então você tá sozinho, ele vai em 5. Você tá em 2, ele vai em 6. E se você não encarar ele, ficou com medo, né, mano? Ficou com medo. Ele não contava que dessa vez... E é tudo pra atrair aquele pessoal mais jovem, né? Jovem, imediatista, que, o cara, ele... o cara amedrontou, o Piauí amedrontou o esquerdista, então ele vai ter meu voto, blá, 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 blá. É isso que também... Não vou falar exatamente sobre esse tipo de situação aqui. Mas o que? Se você pegar na questão lá dos flanelinhas, né? Algumas pessoas podem falar, mas é isso que causa o que mesmo? A omissão do Estado, né? Já que os flanelinhas não deveriam estar ali. Eu concordo. Certo? Aí então eles utilizam, que eu estou falando, o pessoal do MBL, né? Utilizam isso aí para gerar empatia, gerar torcida, né? Da população para cima desses futuros candidatos e pronto, né? Eles acabam conseguindo mais políticos. Eles estariam em minoria. E aí, por que não encararam? Saíram correndo igual umas gazelinhas. Saíram com o olho roxo. Vocês vão ver isso aqui, ó. Eles normalizaram a violência, eu avisei, né? Isso aqui é só o começo, dá uma olhadinha. Já toma bicuda pra liberado para fazer perguntas, nós fomos fazer perguntas pro Haddad, de uma maneira democrática, exercer nossa democracia, fazer pergunta pro cara que é ex-ministro, que tá afim de ser governador do estado de São Paulo, cara. A gente tem que perguntar as coisas pra ele, sim. Democrático é o cacete, cara. O que menos o MBL quer é democracia, cara. Tanto é que vocês vivem denunciando em massa os vídeos do Tiff, certo? O Tiff, esse que é um cidadão comum. Ele só é um crítico do MBL, né, já que vocês são um grupo político, vocês têm um partido agora, vocês não querem ser criticados, né, ainda mais por influenciadores, né? Ainda mais por influenciadores. Então vocês fazem isso aí com o Tiff, certo? Vocês foram lá no evento onde o Nando Moura tá, né? Que por mais que, ok, o sujeito ele pode ser um agente político, mas ele não é um político, certo? Foram lá, né, de bando, né, para cercarem um cara lá, para questionarem um cara, e ainda bateram nele bateram no cara, um cidadão comum. Mas acontece que ele falou
que o engenheiro Léo é um aborteiro filho da puta. Sim, o engenheiro Léo é um aborteiro filho da puta. Eu falaria isso aí na cara dele. E diferente do cheirando rola, eu não iria me deixar apanhar. Certo? Não iria fazer isso aí. Isso não iria acontecer. Então, bicho, não é questão de democracia. Vocês estão cagando pra democracia, cara. Vocês são muito mais do lado do Xandão do que do lado de um Jair Bolsonaro, cara, que por um tempasso foi xingado de tudo quanto é nome até hoje, hein? Até hoje. E nunca fez nada contra esse pessoal, cara. Nunca fez nada. E antes do cara ser eleito presidente em 2018, vocês falaram que, mas não, eu não posso falar que todo mundo do MBL havia dito, né? Mas a esquerda, a qual o MBL está inserido, né? Havia dito, mas acontece que se esse cara for presidente, ele vai fazer isso, aquilo, ele vai fuzilar gays, ele vai acabar com as mulheres, né? Ele vai cercear a liberdade de todo mundo. E não aconteceu, cara. Não aconteceu. Então, democracia é o cacete, cara. Vocês estão cagando pra ela. Tá? Vamos lá. Nós somos da oposição, sim. Ele precisa responder essa que alguns da oposição. Ou só vai ficar respondendo pergunta do petista. Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil parecer intelectual. Oposição entre aspas, né? Não, cara. Entre aspas. É só você pegar a relação que o MBL tem com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes esse, né? O qual havia sido chamado pelo Kim Kataguiri de corrupto em vídeo. Certo? Mas na eleição passada, né, para a prefeitura, vocês se venderam pro cara. Em troca vocês conseguiram uma subprefeitura lá em Vila Mariana. Então não vem, não mete essa, cara. Tu quer mentir pra mentiroso, bicho? Porra, cara. Intelectual, inteligente, sabidinho. Olha só o que fizeram, vem cá, Santana. Vai lá, mostra. Olha aqui, ó. Olha aqui o que fizeram com a cara do Santana. Esse maluco aí é o ex-GCM, né? Ele também é candidato pelo partido Omissão, mas acontece que eu não sei se aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Piauí, né? Em relação ao cara ter tido a sua candidatura retirada pelo MBL para esse ano. Mas enfim, quem vai votar em um cara igual esse aqui, cara? Quem vai votar nele? Até a Mabel Palumbo, se ainda tivesse vou falar que ela tivesse no MBL, né? Ela era uma espécie de militante voluntária. Ela ajudava o pessoal lá, mas de qualquer forma estava ligada ao grupo, né? Até ela, se entrasse pro partido Omissão e tentasse um carguinho, ela seria, não que fosse eleita, né? Ela seria votada mais do que votariam em um sujeito como esse aqui, cara, né? E por quê? Porque ela tinha um mínimo de carisma, sacou? E só por ser mulher, né, já teria uns pontos a favor, para muito incel por aí, né, que segue o MBL, que curte o MBL, que é militante do MBL também. Agora esse maluco aqui, cara, né, esse maluco aqui, vamos lá. Que triste! Ô Santana, por que você não puxou o seu canivete que a galera fala que você vive levando? Né? Você é GCM por quê? O que aconteceu? Eu sei que sua cara é meio zoada, mas você não é tão velho assim, pode já ter aposentado, né? O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Ué? E aí, é bela e moral? Tá normalizado? Eu posso rir? Igual vocês fizeram com o Nando Moura, né? Tá tudo bem? Você não é brabão? Aí quando precisou usar a mão, não foi brabão? Tá ligado? Ser um canivetezinho não conseguiu ser ligeiro dessa vez, né? A gente vai ver, covarde maluco. Bando de covarde maluco. Tentaram agredir até uma mulher aqui que tava no meio. Aí, alguém acha o cara falou, bando de covarde maluco. Cara, mas quando vocês vão abordar flanelinhas, né? Vocês vão de 5, 6 para 1 ou 2 pessoas, cara. 1 ou 2 flanelinhas aí. Então covarde é você em primeiro lugar, bicho. Certo? Porque se fosse só você indo lá coçar os caras, você acha que eles iriam afinar? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, ainda mais porque você é magro e tudo. O pessoal não iria afinar, cara. Vamos lá. O marido ou a mãe dessa garota falou: você sabe com que essa menina aí tá se metendo, velho? Ou gótica do MBL? Que... Os caras botaram outra mulher, cara. Tiraram a Mabel e botaram outra mulher aí, bicho. Não é mais do MBL, que nunca foi do MBL, que agora não é mais gótica.
Conta pra essa mulher que acontece, se envolver com essa gangue aí, por favor. Enzo, que é do nosso time, beleza? O João, que é nosso câmera, tá? Foi agredido, não dá pra ver, mas ele foi agredido também. E vou dizer mais aqui. Ô, dó, é que eu vou mostrar a surra pra vocês, ó. Não tava mostrando direito, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esses imbecis já acharam que estavam lidando com flanelinha, se lascaram agora, não. Eles achavam que estavam lidando como se fossem, né, os flanelinhas. Se ferraram, cara. Se ferraram. E na boa, eu achei que foi até pouco, cara. Foi até pouco. Sacou? Pelo que eles fazem, pelo que eles representam, eles deveriam tomar mais porrada ainda, né? E eu já havia falado pro Piauí, né? Cara, você... Já havia falado pra ele arrumar um emprego. Pô, cara, você não é modelo, né? Aí você até poderia dizer, mas acontece que, ainda mais se for modelo homem, né? Ele não vai ganhar tanto dinheiro assim, né? Então é claro que... E ainda mais eu acho que, se você comparar no geral, né, político ganha muito mais do que modelo, seja homem ou seja mulher. Eu não sei se você for uma Gisele Bündchen da vida, né, geralmente o pessoal que é modelo, ainda mais se for iniciante, não ganha tanto assim. Mas, porra, por outro lado, se você for um político, né, e você tem muito mais chance de aposentar, né, com mais grana no bolso, né? Então seria um bom negócio. Mas, porra, cara, o sujeito tá se notabilizando como uma pessoa truculenta, como uma pessoa que como que um cara que tá fazendo um servicinho sujo, certo? É isso aí. Ou você acha que o Renan, ele perderia o seu tempo, né, confrontando flanelinhas, confrontando... Não, cara. Não, e isso aí eu tô falando antes do cara, né, ter sido pré-candidato a presidente. Eu lembro que ele foi lá em Londrina junto com o Arthur, certo? Pra questionar aquele boca aberta lá, tomou porrada. Tu acha que ele tentaria isso aí outra vez, cara? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos lá. Cadê o corajoso? Só é corajoso quando ele tá em maioria. Quando ele tá em minoria, acabou a coragem. De merda do caralho! Você não, TikToker de merda! Peraí, vou ter que voltar. Só é corajoso quando ele tá em maioria. Quando ele tá em minoria, acabou a coragem. De merda do caralho! Você não, TikToker de merda! Então, o Zezo está colocando essas linhas aqui para não tomar strike, mas acontece que antes eu tinha procurado esse vídeo lá no canal do Gabriel Piauí e não havia achado. Se bem que isso aqui tá no Instagram, né? Tá no Instagram, mas acho que nem tem o nome aqui, cara. Eca! Peraí. Tem que voltar de novo. Cadê o corajoso? Só é corajoso quando ele tá em maioria. Quando ele tá em minoria, acabou a coragem. De merda do caralho! Você não, TikToker de merda!
Você percebe que os caras estão andando pra trás um tempasso, cara, estão percorrendo aí diversos quarteirões andando. Para invadir é foda, né? Respeitar. Os caras dando, vai de costa, moça, vai de costa. Ó, você percebeu isso aqui, né? Você percebeu isso aqui, ó. Esse último aqui é o Piauí. Não sei se vocês perceberam, tem outro carequinha ali, que é o engrafatado. É que tá esse aqui na frente, ó. Presta atenção nesse aqui. O cara é tão covardão que ele se esconde atrás dos três, mano. Ele fica atrás dos três e da polícia, tá ligado? Ele não vai pra linha de frente, mano. Olha que cara covardão, mano. Meu Deus do céu. É o cara que tem que vir conter aqui na direita, ó. É o cara que tem que vir conter na direita. Olha que cara, mano. Que caraca, mano. Caraca. Aí, pior. Toma, soco. Toma. Nossa, pegou uns 3 limpos ali, ó. Toma. Caiu um tirozinho, ó. Caiu um... E isso aí não é garantia de votos futuros não, cara. Né? Isso aí não é garantia. Até porque eu acredito que não é... Porra, eu falar que não é todo mundo do MBL que seria a favor disso aqui, cara... A militância do MBL é tudo um bando de moleque, cara. É tudo um bando de moleque. Né? Então é capaz de que, porra, você pega o quê? 95% seja a favor, né, do que o Piauí faz, cara. Do que esse Cop Santana aqui fazem. Hã? Gordilha. Ah, por isso teve que intervir com arma, né? Tiveram que chamar o papai Estado pra defender, né? Senão já ia dar no merda. Porra, mas o MBL é pró-Estado, pô. Ele é pró-Estado. Né? Você pega nesses últimos 3 meses pra cá, o que eles mais demonstraram pra todo mundo ali foi apreço pelo Estado, cara. Foi apreço pelo Estado. Eles não são o que, digamos assim, Estado mínimo, como são os bolsonaristas, não, cara. Eles são pró-Estado. Né? Tipo esses caras, fascista, covarde, mocinha, não sei o quê. Aí o cara, não, agora eu vou dar um xingamento fudido, hein, mano? Vou dar um xingamento fudido de volta, ó. Defensor de corrupto! Ah! Caramba, hein? Humilhado. Nem fala tipo assim, vagabundo. Seu corrupto é tua mãe, filho da puta! Vem ser mais! Toma mochilada. Tinha uma galera da Gaviões aí, tá? Por isso que os caras tremeu. Tinha uma galera da Gaviões aí. Toma mochilada, cara. Toma. Os caras conseguiram apanhar até atrás da polícia, mano. E o pior é que ambos os lados têm ideias fascistas. Né?
esse pessoal tá andando de costas um tempão, pra onde que eles estão indo, pô? Pra onde que os caras estão indo? Os caras estacionaram... bom, eles devem ter vindo de carro, né? Eles estacionaram o quê? Porra... Ai, ai, ai. Ele falou bora. Veio um grandão, ó. Veio um grandão pra cima dele, ó. Veio um grandão pra cima dele. Ele ficou falando bora. Chegou um grandão, olha o desespero dele, ó. Olha lá. Ele falou, você viu isso? Ele ficou falando bora. O GCM ali, o ex-GCM, né? Bora. O grandão dele, mano, partiu lá nada, tá ligado? Bora, velho. Olha lá, você viu o celular que caiu ali, ó? Era de um dos caras lá da gangue do Piauí. Perdeu o celular. O Piauí falou que roubaram o celular do cara. Ele que deixou cair, tá ligado? Perdeu o celular também. Perdeu o celular, não sei que celular era, mas perdeu. Partiram vazado. E aí? Foi gostosinho, Piauí? Foi gostosinho, MBL? É triste, né, quando vocês são a vítima, né? Vocês normalizaram isso. Fique bem claro, vocês normalizaram isso, agora aguenta. É isso, um abraço. E o pior é que isso pode ser servido, né, pro pessoal que é bolsonarista pra queimar o filme do Renan Santos, cara. Porque, porra, nem preciso comunicar que isso aqui tá ligado ao MBL. Né? O Piauí é ligado ao MBL, né? Como eu já havia dito de começo, como eu já havia dito por diversos vídeos aí. Então, cara, podem utilizar isso aqui, inclusive algum candidato aí bolsonarista, né? Pode utilizar isso aqui para ferrar o Renan e também para ferrar os outros candidatos do Partido Omissão, tranquilamente. Até a próxima e fui. Tranquilamente. Certo? Mas enfim, esse vídeo aqui, né, o Zezo exibiu, eu achava que ele falaria um pouco mais, né? Mas não, ele só resumiu a exibir o vídeo mesmo. Mas ok, cara, obrigado, foi até bom você ter exibido isso aqui, pra mostrar por A mais B, cara, que o MBL em si, ele vai continuar com essas palhaçadas aí, né, mas a gente tá questionando a esquerda, né, e tudo de uma forma truculenta, né, como tá tendo aqui, não. Ok, você até pode dizer que mas a truculência em si, ela veio do Pro Haddad aqui, né. Mas, cara, tu pega os vídeos deles acossando os flanelinhas, cara. Você pega. Eu fiz react de uns 3 vídeos aqui do Piauí, né, e esse Cop Santana aí junto com a ex-gótica do MBL e com outras pessoas ali, né, que estavam auxiliando, acossando os flanelinhas, bicho. Pega só. Eles fazem intimidação, né, e esse Cop Santana aí, né, tinha um cara lá que, porra, eu não vou aceitar isso que tá acontecendo, e o Cop Santana, ele intimidou, né, falou, tipo assim, estava disposto a brigar, né, e tudo mais, bicho. Você vai querer um cara desses aí como seu representante político, cara, na Câmara? Não dá, né, cara? Não dá. Só pelo fato dele ser do Partido Omissão, já é um indicativo cabal de que você não deveria votar nele nem pra síndico de prédio, bicho. O sujeito é um canalha, eu falarei isso aí na cara do Cop Santana, cara. Tu é um canalha, bicho. Tu é um canalha. E o Piauí, né, também não fica por menos. O cara era bolsonarista, eu até entendo que, ok, eu não dei certo lá, né, porque eu não consegui... Você vê que eu não sei exatamente o que fez ele sair do bolsonarismo. Eu não posso ficar inventando aqui, né? Mas ele saiu do bolsonarismo, foi pro MBL, certo? Se bem que, cara, se você colocar na balança quais seriam as chances dele ser votado, porra, claro que seria no bolsonarismo, né? Até porque é bem maior, certo? Você não tem só aquela renca de incel fracassado, certo, como apoiador. Não, cara, bolsonarismo, você tem adolescente, você tem jovem, você tem adulto, você tem idoso, você tem praticamente todas as faixas etárias ali apoiando, né?
Tanto é que eu acho que por conta disso aí, aquele... outra vez a gente tem que falar dele, né? Aquele Sofia Barclay ali, ele vai pegar uns bons votos aí. Eu acho que sim, cara. Apesar dele ser um transexual, né? E é por isso que quando esse pessoal aí faz besteira, né, antes de se converter, entre aspas, pro lado do bem, eles têm que ser expostos, cara. Né? Eles têm que ser expostos. E agora, no caso, para encerrar esse vídeo não, porque eu ainda tenho que falar algumas coisas. No caso do Piauí, bicho, tu acha que esse maluco vai ser eleito para alguma coisa? Não vai, cara. Ele não vai. Certo? Se ele tivesse no bolsonarismo e tivesse fazendo esse tipo de merda aqui, né? Talvez ele fosse ao menos um suplente, né? Mas, cara, aí você até pensa, porra, mas foi até bom o cara sair do bolsonarismo, né? Porque ter que ficar com esse maluco aí nas nossas frentes seria complicado mesmo. Ele só mostrou aqui o que realmente seria, né? Mas de qualquer forma, né, cara, é mais um candidato de merda aí pra nossa política brasileira. Mas enfim, cara, eu vou ouvir os comentários desse vídeo aqui. Cara, você pega essas thumbs aqui de inteligência artificial, eu acho muito feias, cara. Porque o que está numa estampa bombástica, né? Mas é muito artificial, cara. É muito artificial. Aqui, meu Deus, que presentão esse de sexta. Isso aqui, ó, 7 dias atrás. Maluco com mais de 1,90 e frouxo desse jeito. MBL apanhando, que coisa boa. Se bem que isso aqui me fez lembrar de que tem gente que entra pra polícia, pra guarda municipal, pra querer provar, né, a sua masculinidade, né? Então pra querer apagar a sua imagem de fraco, né? Cadê a coragem toda? Esse vídeo só não supera aquele do Arthur e Renan apanhando. Tudo dá errado no MBL, é inacreditável. Sextou daquele jeito. É muito massa o Piauí fazer isso enquanto o MBL fala publicamente que abandonaram esse formato de ficar indo enchendo o saco. Mas por que isso anda sendo feito então? Se o MBL realmente havia dito isso aí, né, ele mentiu. Porque o Piauí é subordinado do Renan. Então se o Renan dissesse pro Piauí não fazer mais isso aqui, ele não faria mais. É o puro duplo pensar. É bom porque ele foi atrás do Costenaro cheio de maluco, metendo fala aqui na minha cara. Aí quando apanha, vira apanhamos. Quero ver eles tentarem falar mal de agressão agora. Vão falar que o Piauí é o cidadão e os agressores são políticos. Poucos vídeos me deram tanto prazer quanto... Então, foi o que eu havia dito. O Cop Santana e o Piauí deveriam apanhar mais, cara. Se bem que o Piauí eu acho que ele nem apanhou, né? Poucos vídeos me deram tanto prazer quanto esse na vida. Esse cara já veio aqui numa cidade da minha região, entrou na prefeitura, sei, junto com 6 sacos de lixo, junto com os capangas dele, querendo cobrar do prefeito sobre o problema da coleta de lixo, e ficou intimidando os funcionários assessores até eles deixarem ele falar com o prefeito. Resultado, ele foi embora sem conseguir falar com o prefeito e fez o barraco todo à toa. Fora outra vez que ele foi intimidar o Costenaro Ben Pontes na porta de um podcast que é o Iron Talks. Não é Iron, é Iron. Os caras agem como uma... Inclusive o Dr. Felipe Sestaro, né, que é o anfitrião, né, de lá, ele se colocou aí como o pró-Michele Bolsonaro, né, cara? Eu fiquei surpreso com isso aí, cara. Eu fiquei surpreso com isso, mas enfim. Fora outra vez que ele foi intimidar o Costenaro Ben Pontes na porta de um podcast. Os caras agem como uma verdadeira gangue de marginais, fazendo... Deixa eu passar o helicóptero. Fazendo stalking contra cidadãos. Depois foi a vez do Ingeleia Léo ir intimidar o Nando Moura no meio da rua. Poucas vezes se vê na história do Brasil um partido político que age como uma verdadeira organização criminosa que adentra não só a internet, mas fora dela, em ambientes da vida real.
Arrumaram outra gótica, arrumaram outra mulher lá, né? Eles cruzaram a linha, então eu não tenho mais dó. Piauí acabou de passar correndo aqui em BH. Será que, cara, quem tá financiando essas viagens aí, cara, do Piauí, desse Copo Santana aí, pra o próprio MBL, né? Mas acontece que o dinheiro eu acho que é de doação, né? Feita pelos MBLoides aí, né? Piauí, tá. Será que o Rosca Grossa vai falar que a turma do Piauí é zero texto? O senhor tá me deixando muito feliz, 06. As balas botaram o CJ pra correr. Esse vídeo é CJ, porra. Ah, sim. Estão associando aqui o Piauí ao CJ, que é um personagem do GTA, né? Agora eu tô lembrado. Esse vídeo alegrou meu dia. Já que eles apoiam isso, então que coisa maravilhosa. Era isso que o engenheiro Léo esperava do Nando, tomar um soco para se vitimizar na internet. Ele é aluno desse Piauí, aí sim, o Ingeleia Léo, o aborteiro Léo, ele continua, né, como vocês viram no começo do vídeo, acompanhando o Piauí, né, nessas abordagens contra o que, os flanelinhas e tudo mais. Vamos ver se o Mamata... Inclusive, eu acho que esse tipo de coisa aí vai acabar ferrando também a candidatura dele, né? Você pega aqui o Léo, ele, apesar de falar que é engenheiro de não sei o que e tudo mais, né, se mostrar como um cara inteligente... Não, se mostrar não, falar que... Né, dá a entender de que seria um cara inteligente, ele está fazendo completamente o contrário, cara. Ele está minando a sua candidatura, né, com um monte de besteiras as quais solta e faz, né, e manda para as redes sociais, cara. Tipo o que? Ele falando que é a favor de testar medicamento em preso, né, ele falando que seria a favor de aborto contra gente que tem Down, né, gente que tem TEA, certo? E agora esse negócio aí dele ficar coçando os flanelinhas, né? Cara, é brincadeira, bicho. Vamos ver se o Mamato vai achar justificável dessa vez. Segundo as palavras do pop sommelier de cu cagado, né, que é o Renato Batista, né, eles estavam sujeitos a isso, né. Não, sommelier de cu cagado... Tá. Quero ver eles reclamarem de agressão agora. Será que aprendeu matou pra essa galera? Cara, se o Renan não tomar atitude, esses membros do MBL vão afundar o partido Missão. É isso que eu tô falando, bicho. É isso que eu tô falando. E inclusive isso aí me fez lembrar também, né, de que o Junito, o cara, ele havia dito, bom, não só ele, né, ele havia dito que o pessoal MBLoide, né, os fãs, os apoiadores, eles não deveriam ficar tretando com gente pela internet, né, deveriam só apoiar, né, e tudo. Mas, pô, você pega os membros do partido Omissão fazendo besteira aí, cara, né, e aí? É por isso que eu tô dizendo que eles estão fazendo de tudo para serem mal falados em campanhas dos adversários deles. Simples assim, né? Será que é... Ah, tá. Se os caras já se cagam todo para um grupo desarmado, imagina combater o crime organizado, prender o matou, só funcionar para civil inocente. Tanto é que, porra, o engenheiro Léo havia dito em live com o Junito também, né, de que, por enquanto é tapa na cara, depois é prender o matou. O MBL já apareceu para dizer que o Piauí do MBL nunca foi do MBL. Em breve. Isso, mas ainda tem imbecil que cai nesse papo desses projetos de ditadores de Araque. Os caras iam tremer só de tentar enfrentar o STF. Imagina enfrentar as facções do Bostil. Tanto é que, porra, cara, quando o Xandão tava fazendo das suas lá, Renan e companhia estavam mamando ele, cara. Até pra, né, exibir pra todo mundo que, olha só, a gente não faz parte, a gente não tá aliado do bolsonarismo. Eles têm coragem para ir falar com Flanelinha. Flanelinha fisicamente fraco sozinho ainda, hein? Não sou lulopetista, nem bolsonarista, nem MBLoide. Todavia, não podemos negar que o MBL, Movimento Brasil Livre, é um lixo e pior que o lulismo e bolsonarismo, pois tem um projeto de poder totalitário e autoritário
com verniz neonazista, ainda que não seja nazista nem fascista. O lulopetismo e o bolsonarismo têm tendências autoritárias. O bolsonarismo eu acho que menos, cara. Eu acho que menos, ainda mais se você comparar justamente com o lulopetismo, né? Na qual tá. Só que eu não. O cara já se queimou ali no começo, então, bicho. Vamos ver aqui. Meus votos em cenários possíveis. 2 turnos, né? Segundos turnos. Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio. Lula e Renan Santos. Voto nulo ou branco? Flávio. Ó. Se for Lula e Renan Santos, cara, pela primeira vez na minha vida eu vou votar no Lula, cara. Flávio Bolsonaro ou Renan Santos. Flávio. Lula e Pablo Marçal. Voto nulo ou branco? Flávio Bolsonaro, Marçal, Flávio Bolsonaro. Marçal, Renan, voto nulo ou branco? Lula ou Jones Manuel? Lula. Flávio Bolsonaro, Jones Manuel, Flávio. Renan, Jones Manuel, Renan Santos, aí. Pablo Marçal, Jones Manuel, Pablo Marçal. Romeu Zema, Lula, Zema. Zema, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, aí. Por favor. É satisfatório ver essa gente apanhando, seja de quem for, o feitiço virando contra o feiticeiro. Eu falei antes que eles ainda iriam acabar levando uma invertida. Isso ainda não foi nada, só passaram vergonha. É isso, pela primeira vez na história torço pela esquerda. Se bem que o MBL é de esquerda também, né? Então pessoal, para encerrar esse vídeo, peraí. Nessa briga o IGCM teve a lição que mereceu e Piauí não quis mostrar o rosto, mas também levou uns socos. Se fosse o Douglas Garcia e o Pavanato, jamais teriam... O Pavanato já saiu na briga, cara, com esse tipo de abordagem a esquerdistas. Eu sei que o Douglas Garcia, assim, tá começando a bater agora, né? Mas enfim, então pra encerrar esse vídeo, né? Pra encerrar esse vídeo... Então eu acho que esse tipo de atitude aqui vai ferrar ainda mais o MBL, né, na opinião pública, cara. Porque não é porque é ótimo. Porque, poxa, o sujeito lá seria da direita, né? Mas não é por isso que necessariamente seria a favor disso aqui, cara. A favor disso aqui que eu tô falando no que as coisas que o Piauí e companhia andam fazendo, cara. Certo? Não seriam necessariamente a favor. Bom, o Zezo aqui tem mais de 11 mil inscritos, né? 325 vídeos e eu... no meu caso é uma vergonha mesmo. 967 e eu tenho quase... isso aqui de vídeos, cara. Quase isso aqui de vídeos. Eu não vou falar para se inscreverem no canal, porque vocês vejam os vídeos aqui. Tem diversos vídeos aqui com assuntos, né, apesar de eu falar bastante de política, né, eu faço uma diversificação aqui, né, aqui ó. A perda de tempo que foi a série The Boys, né? O governo quer prejudicar a Cazé TV. Michele Bolsonaro quer destruir Flávio. Raíssa Leal virou fruto do meio, né? Que ela havia se colocado como bissexual, mesmo sendo evangélica, né? Evangélica praticante, pelo que eu sei. React, Nando Moura... Não, MBL fez Nando Moura retirar mais de 51 vídeos. Espectro Cinza, aprendeu, matou, é isso. Que ela vai reclamar lá sobre o Ingeleia Léo ter batido no cheirando rola, né? Nando Moura, esqueci o resto da frase. Romário foi Romário. Isso aqui foi quando ele havia dado Cara, ele havia sido um pouco... Eu não vou dizer que ele havia sido... mas o cara foi... esqueci o termo. Ele deu uma resposta atravessada para Fernanda Gentil, né? Eu acho que não. Eduardo Bisotto foi racista com Vinícius Júnior. Os falsos defensores da menina da ponte. Chavo, né? Chavo não aguentou a raluca. Geruléu quebra o pau com ex-gótica do MBL, né? E por aí vai. Tem mais de 900 vídeos, tem esses
esses shorts aqui que eu fiz, né? Faço de vez em nunca. Essas postagens aqui, né? Que fiz essas montagens do Último Cavaleiro, né? Pombo Moura abraçando seu desafeto Cabeção Guedes. Tem mais aqui, ó. 5 meses atrás, todo mundo querendo tirar uma lasca do cãozinho orelha. Camila Santos, que é aquela influenciadora lá, né, que era tutelada pelo Ítalo Santos, né, que infelizmente está preso. Que ela aqui. Camila Santos e fãs do Ítalo pedindo pela liberdade do mesmo. Isso aqui é o Felca, né? Aí o Felca corintiano. Essas 3 últimas semanas foram cabulosas, né? Isso aqui é a Amanda Vitorazzo e a Zoe Martinez, né, que haviam brigado. E esse aqui é o Nicolas Ferreira. E essa aqui é uma influenciadora chamada Juju dos Teclados, né, que havia falado... Não, eu acho que ela havia ameaçado ele, né? Isso aí foi há quase um ano atrás, cara. E ela havia sido intimidada. Ela havia sido interrogada pela polícia, né, e tudo mais, né? Foram lá na casa dela. Só que a mamãe falei, né, que tá vestido de mulher e cheirando rola, né? Vamos dar uma rapidinha, ninguém tá vendo. Só que foi quando esse anão aqui havia reclamado... Não, ele havia feito um vídeo sobre o Pirula, né, que havia sofrido um AVC brabo lá e tudo, né? Celso Portiolli é a cara do jovem Stephen King, que hoje parece um paralelepípedo com cabelo. Thiago, ex-calvo do Campari Schultz, é detonado pela ex. E aí, ele respondeu? Então é isso, pessoal. Esse é o meu canal. Né? Esse é o meu canal. Se você... Não vou... Já ia cometer uma contradição aqui. Então... Encerrando esse assunto aqui, eu vou ver se eu faço um react do vídeo onde o Renato Batista e o Arthur, eles conversam com o Petri, né, sobre o que havia acontecido envolvendo o engenheiro Léo e o Nando Moura, né? Então é isso, pessoal.